Boa noite a todos. Eu só estou esperando o ok dele lá para começar. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Irmãs do Fô. Autoamor e egoísmo. E essa é a mensagem que dele ouvimos, que vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. João. O autoamor constrói o bem pessoal. O egoísmo aprisiona o bem pessoal. O autoamor descobre a sombra com intuitos de iluminá-la. O egoísmo percebe a sombra para travesti-la em máscaras imponentes. O autoamor é o cuidado consigo mesmo, que alivia e alimenta. O egoísmo é a ocupação excessiva consigo, que a atormenta. O autoamor abre as portas benfazejas para a serenidade e o equilíbrio. O egoísmo escancara a porta do coração para a harmonia e o cansaço. O autoamor inclina o homem à tolerância e à aceitação. O egoísmo atola a criatura na discórdia e na revolta. O autoamor traz um profundo sentimento de bem-estar. O egoísmo é produtor de sementeira da culpa. Cuidar de si é uma lei fundamental de avanço espiritual. Cuidar somente de si é o caminho infeliz para a prova e a dor. Quem cuida de si amplia a sua luz interior e seu poder de cuidar do outro. Quem pensa somente em si, encarcera-se na masmorra fria do primitivismo. O amor a si mesmo é luz para a vida. O egoísmo é trajeto de sombras. Fica fácil saber por que quem ama a si mesmo encontra mais motivos para amar ao próximo. E fica claro também, em qualquer das duas condições emocionais, Deus se expressa com o seu infinito amor. E em relação aos recados, nós estamos fazendo o cadastramento e o recadastramento das pessoas, dos associados aqui do centro. Quem quiser se tornar um sócio e contribuinte aqui do centro, é só se inscrever lá embaixo na secretaria. E qualquer dúvida também é só falar com algum trabalhador. E estamos precisando de óleo usado. A gente sempre fala o sabão está lá para vender também lá embaixo. Tragam óleo para casa, porque a gente usa muito em algum recipiente, porque os trabalhadores da casa fazem o sabão. O sabão é muito bom também, sempre sai, como na outra quarta-feira, né? Eles falaram que estavam produzindo sabão e já está disponível também lá embaixo para quem quiser comprar. Vamos à nossa prece inicial. Vamos acalmando o coração, serenando o nosso pensamento, agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus por este dia, que possamos receber os ensinamentos de hoje, entendê-los, que a nossa mente esteja aberta, para que possamos absorver os estudos dessa noite. Que as palavras caiam em nosso coração, acalmando e fortalecendo. Que possamos colocar Jesus diante de nossos pensamentos, mas principalmente que possamos colocar Jesus em nosso coração. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Com muita alegria, chamamos o nosso amigo de Bauru, Edgar Miguel. Edgar, seja muito bem-vindo.
Boa noite. Eu agradeço muito o convite para estar aqui. Deve fazer uns 15 anos, pelo menos, que eu não venho às quartas-feiras. Tanto que a última vez foi no prédio ao lado, faz bastante tempo. Tenho vindo aos domingos algumas vezes e é muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a Jesus também por permitir que a gente esteja aqui. Me convidaram pensando que eu era palestrante. Mas eu não sou. Eu sou um conversador. Eu gosto muito de conversar. Queria saber se vocês gostam de conversar. Brasileiro gosta de conversar, né? Então vamos fazer deste momento um momento leve, onde a gente possa conversar. Por isso eu convido a todos a falarem comigo, a me interromperem quando quiserem, a discordarem. Quando eu vinha de quarta-feira aqui, tinha algumas pessoas que discordavam sempre. Era muito bom, porque ficava mais para que a gente aprenda, né? Então vamos ver se tem alguém que coloca uma coisa, que acrescenta, que pede para eu falar de outra forma e que discorde. Fiquem realmente à vontade, eu vou gostar. Tá bom? Combinado? Vamos ver se vocês estão à vontade mesmo. Eu gosto muito de perguntas, sabe? As perguntas movimentam a gente. E eu vou começar perguntando se a vida vivida de vocês está boa ou está pesada. Se a vida está pesada de ser vivida. Não precisa me responder, se não quiserem. Mas gostaria que a gente pensasse isso. E gostaria que a gente pensasse se a vida está pesada ou a gente está colocando mais peso nela na forma quando ela chega. Será que ela é pesada ou a gente enxerga ela de uma forma que faça com que tudo seja mais difícil de viver? Existe, é muito importante essa dúvida. Porque se for a segunda opção, e eu acho que é, nós podemos mexer nisso. Nós podemos mudar isso. Por que será que Jesus disse para nós, porque tudo que ele disse naquela época era para nós, para que a gente vá até ele quando nos sentíssemos sobrecarregados e aflitos? Para que ele nos aliviasse. Por que será que ele deu essa saída, esse caminho, essa possibilidade? Porque ele sabia que em algum momento iria sobrecarregar. Nós nos sentiríamos assim. Ele sabia, como ele sabe. Mas eu ainda insisto em pensar que toda a sobrecarga vem da forma como a gente leva a situação. Vou dar um exemplo. Muitos de nós já carregamos um bujão de gás. É muito chato. Ele é desajeitado. Ele nem tem tantos quilos assim, apenas 13. Mas ele é chato de carregar, pelo jeito que ele é. Então, você pode carregá-lo usando apenas os braços, as mãos, mas você pode colocá-lo em cima de um carrinho, de uma carriola, e levá-lo quase 1 quilômetro. Porque ele fica muito mais fácil de ser carregado. Será que a gente não tem nenhuma ferramenta, nenhum mecanismo que facilite a gente viver a vida? Será que não tem? Será que o único caminho que a gente tem é pedir para Deus aliviar a vida, para Ele dar uma folga, para Ele afastar uma pessoa ou uma situação, para Ele impedir que tal coisa aconteça conosco? Será que esse é o único caminho? Suspeito que essas últimas coisas que eu disse normalmente estão em nossas preces, né? Ó Deus,
impeça, evite, esclareça aquela pessoa, para que ela não seja assim, para que ela compreenda. A gente pede isso, né? Será que a gente pede também um carrinho para carregar a vida? Um jeito, uma ferramenta, um método, uma estratégia para a gente olhar para aquilo de uma forma que fique leve? Não pede, né? Será que não é isso que falta? Quando a gente pede essas coisas para Deus, Ele atende? Pedir para a pessoa ir embora, ou para a pessoa mudar, ou para tal doença desaparecer. Acontece, gente? Não acontece. Ou raramente acontece. Deus não nos ouve? Esse é um exercício, a Selma disse. Por que será? Então é um exercício para a gente fazer. Exercício é para quê? Para nos fortalecer, para nos ensinar, para aprender. Então Ele não pode nos atender. Imagina que você vai para a escola e fala assim: professora, retira esse exercício, porque eu estou muito sobrecarregado. Não dê aquela prova. No fundo você está falando: não me ensine tal coisa. A professora atende? O professor atende? Espero que não. Porque, olha a mensagem que a Melissa leu. No comecinho, em João: Deus é luz e amor. Poxa, o nosso Pai não nos atende? Como que fica isso? Normalmente a gente pensa que a gente não merece, né? A gente fala assim: não me livrou daquilo porque eu não mereço, sou muito culpado. Eu sugiro que a gente releia e estude a mensagem lida, que ela é preciosíssima. Lembra? O egoísmo gera a culpa. Está lá na mensagem. O auto-amor é a solução. Até para que a gente ame. E ame o quê? O outro? Só? Vocês acham que o amor é só para amar o outro? Não. A gente tem que se amar e aí vem a parte talvez complicada: amar o que a gente vive. Amar o exercício. Amar o exercício que você está vivendo. Amar o envelhecimento, as doenças de meia-idade, amar as angústias familiares com filhos adolescentes. Estou dando exemplos só. Amar as situações que a gente vive. Olha só que complicado isso. Sendo que a gente rejeita todas elas, não é? Todas. Tanto que a gente pede e Ele não atende. Que bom. Quando atende, a gente se estrepa. Já perceberam? Quando Ele nos atende, fica pior. Porque nós temos dificuldades para viver bem em situações facilitadas. Vou dar um exemplo. É possível pensar que a maioria de nós vive a maior parte da vida com saúde física. Tá certo isso? A gente aproveita esses instantes ou esses anos para quê? A gente aproveita esse período com saúde, com equilíbrio, ou a gente extrapola? Extrapola, né? Por isso que a gente perde. Porque a gente não entendeu. Porque a gente não sabe usar. E é justo que quem não saiba usar não tenha. É justo. É instrutivo. É amoroso. Por isso que a gente precisa de tudo, me desculpem, que existe em nossas vidas.
Nada na vida da gente está fora do lugar. Nada. Difícil pensar isso, né? Até dói pensar isso, né? Será que a gente acredita no que eu estou dizendo? Hã? Pode desacreditar, gente. Fiquem à vontade. Podem discordar. Essa é uma boa hora de discordar, inclusive. Alguém concorda? Que tudo na sua vida está no lugar certo? Difícil, né? Trabalhoso. Mas veja, se eu nem consigo pensar nisso, tudo vai ficar mais complexo. Porque, gente, tudo melhora a partir do ponto e da forma como você encara a situação. Tudo. Vou dar um exemplo. Um casal. O filho se formou e vai morar em Goiás. Longe. Batalhou para passar no vestibular, universidade pública, foi difícil, demorou alguns anos, conseguiu e passou. Você pergunta para o pai, o que você está achando? Nossa, estou tão feliz, né? Vai se formar no que ele queria, daqui a alguns anos, tal, nossa, uma realização. Pergunta para a mãe, foi bom, mas eu estou tão triste, vai ficar longe, será que vai comer direito? Será que... É a mesma situação, mas está sendo vista de formas diferentes. Nenhuma crítica, absolutamente. Só quero exemplificar de que depende de como você decide, palavra-chave, decide enxergar, fica leve ou fica pesado. Você decide. E o convite de hoje, e o convite talvez do Cristo, vinde a mim e eu os aliviarei, muito possivelmente, da forma como eu entendo, começa por essa forma de enxergar. Será que a minha vida é tão pesada e tão sobrecarregada porque eu enxergo de uma determinada forma? Será que a minha vida está frustrando as minhas expectativas? Por isso, sofro? Será que você sonhou com uma vida diferente? E ela não é como você sonhou, e por isso sofremos? Porque se for isso, nós estamos sofrendo não porque a vida é como é, mas porque eu sonhei do jeito que sonhei a vida. Talvez eu tenha sonhado de forma imatura. Talvez eu tenha feito um sonho descolado da minha realidade, da minha necessidade. Vocês sabem que... Não, vocês não sabem, eu vou contar. Na minha adolescência, eu brigava com o Salmo 23, de Davi. Lembra? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E vocês sabem que na adolescência, a gente reclama de tudo. E eu falava assim, como que nada me faltará se eu sinto falta de tanta coisa? Tem uma coisa errada. Eu sinto falta de tanta coisa e nada me faltará. Os anos foram passando e, evidentemente, a gente amadurece e aí eu cheguei à conclusão que o Salmo está certo. Que o Salmo tem que estar certo. Eu não. Mas o enigma prosseguia na minha cabeça. Poxa, tantas carências, tantas necessidades, e o Salmo insiste em dizer que nada me faltará. Até que finalmente descubro que nada do que eu preciso de verdade me faltará. E esse é o segredo, no meu entendimento, desta frase do Salmo. Que várias necessidades que eu tinha eram imaturidade. E eu sofri por elas. Mas sofri pela imaturidade. Porque não me recusava a pensar e me agarrava às minhas carências, ao apego.
A gente não tem apego só ao que é bom, viu, gente? A gente tem apego de tudo que nós estamos acostumados, inclusive da dor. Nem de dor a gente quer trocar. Não, essa dor aqui eu tô... Tem uma música que fala, essa dor me dói devagar, já se fez minha amiga. É uma música da Alcione. Então a gente adora as nossas dores. São queridas. São queridas. Até porque elas, mal utilizadas, justificam muitos comportamentos. Não é? Se tornam nossas amigas, de fato. Sendo que elas deveriam ser nossas amigas como professoras, como mestras para nos ensinar quem somos, para nos ensinar de fato o que está acontecendo dentro de nós. Porque os exercícios, que são tudo que a gente vive, querem nos ensinar algo. E a grande pergunta que eu convido a todos a fazerem é: o que estas situações da minha vida pretendem me ensinar que eu me recuso até então? O quê? O que eu não compreendo? O que eu não aceito? A resposta a estas perguntas trazem o alívio que Jesus nos dá. Porque Jesus ilumina, Jesus esclarece. Eu sou a luz do mundo. Ele é o caminho, a verdade, lembram? Então, se ele é o caminho, para que serve um caminho, gente? Para ser caminhado. Por isso que eu não gosto muito de chamá-lo de Salvador. Porque Salvador parece alguém que vem, que a gente não precisa fazer nada, e ele vem e nos resgata. Fácil, né? Que cômodo. Bem cômodo, né? Jesus, estou aqui, pode me salvar. Né? E eu tenho certeza que não é assim que funciona. Ele é o caminho, ele é o Salvador porque ele nos dá os meios, mas quem vai caminhar sou eu. E isso fala do quanto ele nos considera dignos, capazes de nos levantarmos em cima das nossas pernas e caminharmos na direção daquilo que nos salva. Jesus é aquele que nos vê afogando no mar e não fica na praia nos ensinando a nadar. Não. Ele pula na água, mas ele não chega muito perto a ponto de a gente se agarrar nele e nem nadar. Ele fala assim, olha, eu vou nadar para você ver como é que se faz. Me imite. Modelo e guia, como está no Livro dos Espíritos. Eu sou seu modelo. Nade assim, viva assim, e você se salvará. Mas ele não rela em nós, no sentido de, deixa que eu te seguro. Não, você é capaz. O Pai te fez. Você não é pouca coisa. Aliás, é muita coisa. Valioso, grandioso. Acredite nisso. Por isso a mensagem de hoje fala do alto amor. Esse amor tão esquecido. A gente se preocupa tanto em amar o outro, né? Como diz. E tá certo. Mas será que o amar o outro não passa necessariamente por se amar? Será? Quando é que você vai cuidar de você? Quando? A gente cuida de todo mundo na família, né? E quando todo mundo for embora? O que você vai fazer? Porque eles irão. Tem duas formas. Ou eles desencarnam ou você. Não dá para escolher, inclusive. Eles irão. E muitas vezes, quando isso acontece? Para que a gente se olhe. Porque nós somos o grande esquecido da nossa vida. Essa talvez seja a maior tristeza que a gente tem, muitas vezes sem identificar. Nós somos o grande esquecido. Apesar do nosso egoísmo, que supostamente trabalha para nos atender às necessidades, não é isso que ele faz. O nosso egoísmo não atende às nossas necessidades verdadeiras, porque senão seríamos felizes com ele, e não somos.
Porque a nossa necessidade verdadeira está em outro âmbito, está no alto amor. Está no com o outro, mas comigo também. Está em vivermos a nossa humanidade. Em olharmos para dentro de nós e se perguntar, o que está doendo de verdade? Nós sabemos? Oi. Olha só, todo mundo ouviu? Ela disse que nessa tentativa de se autocuidar, me corrija, a gente se acha egoísta e se recrimina e se tolhe, né? Por quê? Porque há uma dificuldade de entendimento dos conceitos. Nós, gente, precisamos estudar o verdadeiro significado das palavras. O que é egoísmo, o que é altruísmo, o que é auto-amor, o que é cuidar de mim. Aonde estão as fronteiras desses conceitos? Existe uma outra questão também que dificulta bastante o auto-amor, que é a culpa. Como disse a mensagem. A gente não se acha merecedor do bem que recebemos. Temos dificuldade em receber elogios. Temos dificuldade de dizer para nós mesmos que nós fizemos uma coisa boa e útil. E a gente, infelizmente, joga na nossa cabeça que a gente não fez mais nada, que é obrigação. Mas eu sou daquele que pensa que nós não temos a obrigação de fazer o bem. Que o Pai não nos quer obrigado ao seu lado. Não quer que a gente esteja aqui no centro para cumprir tabela e muito menos para que Ele nos aprove. Ele quer que a gente faça porque decidiu integralmente, inteiramente fazer o que Ele sugere. Porque nós haveremos de fazer o bem cada vez mais, haveremos de nos auto-amar cada vez mais e amar o outro também, não para que Deus nos aprove, não para que Ele nos ame, porque Ele não pode nos amar mais, já que Ele ama no nível infinito. Não é possível que Ele nos ame mais, gente. E também não é possível que Ele nos ame menos. Não importa as bobagens que a gente faça, se a gente mata 5 ou 20 pessoas, o amor não se altera. E é isso que significa amor incondicional. Mas nós temos medo de não sermos amados. E é uma das prisões que a gente vive. E aí a gente estabelece as coisas como sendo uma conta corrente, onde você deposita atos de caridade e o saldo cai quando você faz as bobagens que faz. Não é assim que funciona. E eu não estou desdizendo a lei de ação e reação. A lei de ação e reação funciona assim no âmbito nós conosco mesmo e nós com as pessoas, não com o Pai. Não com o Pai. Não há alteração na relação dele conosco. Nós somos amados. Ponto final. Então, com ele, nós podemos ficar em paz. Mas nós haveremos de decidir nos aproximar dele. Porque descobriremos que esse é o melhor para nós. Este é o motivo. Porque nos trará paz. Porque aliviará. Porque me trará felicidade. E é por isso que existem as Escrituras, a Bíblia, o Evangelho, o Testamento, o Novo Testamento, para nos dar um caminho não obrigatório, mas um caminho conscientemente, fé raciocinada, decidido. Eu quero trilhar esse caminho, porque ele
Porque algo dentro de mim sinaliza com firmeza e clareza de que este é o caminho. E isso vai fazer toda a diferença. Oi. É difícil. Falando em voz alta, ela repetiu que eu disse que tudo que acontece em nossa vida é positivo, é útil, é bom e é um exercício. E ela trouxe um exemplo de um casal se separando com filhos, que é muito difícil amar essa situação. E que talvez a gente pudesse começar compreendendo. Sim, gente. Amar é o final do processo. Jesus disse assim, ame os seus inimigos. Socorro. Né? Se eu não bater nele, já está bom. Tá certo? Se eu não matá-lo, já está ótimo. Se eu desejar que ele não sofra, está excelente. Amar é outro nível. Olha o processo. Eu já disse o processo. Nada na vida é ruptura, gente. Olha aí a ciência dizendo que a natureza não dá saltos. Tudo é processo. Não se entra na faculdade e aprende a fazer um foguete. Aprende-se as coisas da faculdade, daquele nível. Não se chega no pré-primário e se aprende a construir uma ponte. Aprende-se a ler, escrever, um processo. Então, quando eu falo amar, nós estamos falando da nossa meta. Mas nós temos que, sem dúvida, compreender muitas coisas. Compreender, por exemplo, o que está acontecendo comigo, no exemplo que você deu. Estou me separando. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com meu companheiro ou companheira, com meus filhos? Como eu compreendo isso? À luz do Mestre. Sobre exatamente este ponto, esse exercício que você trouxe, eu recomendo a leitura do capítulo chamado Débito Interrompido do livro Ação e Reação do André Luiz. Onde André Luiz pergunta exatamente sobre uma separação. Pergunta assim, mas eles não se amavam? Não se uniram porque se amavam? E a resposta, que é uma página apenas, é magnífica. Magnífica. E nos traz grande entendimento. Eu não vou conseguir reproduzir. Mas o grande ponto que eu considero a chave da solução de todas as nossas dificuldades é a gente olhar para dentro e fazer a pergunta que eu já repeti há pouco. O que está acontecendo de verdade dentro de mim? Não sei se vocês imaginam, mas essa é a pergunta mais difícil. Porque eu não sei de verdade o que está acontecendo dentro de mim. Eu só sei que dói. Certo? Eu só sei que lateja. Estou sofrendo. Isso a gente sabe, mas não sabe por quê. E aí ocorrem enormes enganos. O primeiro e mais clássico dos enganos. A gente pensa que a gente está sofrendo porque o outro fez ou não fez alguma coisa. Não pensa? Esse é o primeiro tremendo engano. E não sou eu quem diz é o livro dos Espíritos. Alguém pode te fazer mal? Resposta, não. E aí? Será que a gente entendeu essa resposta? Ah, mas eu sofro. Sim. E o que significa dor? Você que é médica e deve ter outros aqui, a dor significa o quê?
o sinal de que há um desequilíbrio em algum lugar. Um alerta. Às vezes está doendo na canela e a canela não tem nada a ver com isso. Às vezes eu tenho dor de cabeça e é fígado. Mas houve um alerta. E o que você fez com o alerta? Brigou com ele. Falou que ele é ruim. Falou, não quero. Sabe o que nós fazemos na nossa vida? Imagine que a sua vida é uma viagem. Você está dentro de um carro, viajando, alegre e contente. Aí, você olha para o painel, acendeu uma luz vermelha. O que você faz? Fica preocupado e para. A luz vermelha é a dor. É para você parar mesmo. É para você parar de fazer o que estava fazendo, porque o que você estava fazendo causou aquela dor. Pare e veja o que o alerta quer dizer. E sabe o que a gente tem feito, gente? A gente vai lá e tira o fio e apaga a luz. E segue a viagem. Sabe o que é isso? Loucura. É isso que a gente faz. Não é, gente? Aí, o alerta, que foi ignorado, e ele está lá porque há algo a resolver, não foi resolvido. E eu continuo a viagem. Geralmente fazendo que aquilo que eu tinha que resolver, aumente. E aí eu continuo a viagem, e aí a dor vira assim, fura o pneu. Entendeu? Em vez de uma lampadazinha, assim, inocente, falando, olha, para, vê o que acontece. Você pode não parar, mas aí você para. Aí o pneu fura e você tem que parar. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Aí você sofre. Por quê? Porque você sonhou em chegar num destino. E logo, você sonhou com a viagem, mas ignorou todos os alertas. É possível pensar que se a gente chegasse ao destino, nós não seríamos felizes. Por quê? Porque nós estaríamos mantendo desequilíbrios dentro de nós, desarmonias dentro de nós, pontos que não deixam a gente ter paz. E não há felicidade possível sem paz, gente. Não há. Não há. Então, tudo o que nos dói é apenas alerta. Para que a gente se pergunte, mas por que está doendo? E está doendo onde? Em mim. Está doendo no outro, gente? Você olha para o outro, está tudo bem com o outro. E aonde você tem que tratar? No outro ou onde está a dor? Onde está a dor? Não é assim, você passa mal e leva o seu cônjuge para o hospital? É assim que funciona? Não, né? Você se leva para o hospital. Então, quando a dor acendeu o sinal de alerta, que é o que todas as dores são, cuida de você, como diz a mensagem magnífica. Cuida de você. Como? Se pergunta. Por que dói? E nessa resposta não pode haver outra pessoa além de você. Não pode. Aliás, não pode ter Deus, não pode ter Jesus, não pode ter a vida, não pode ter o governo, não pode ter o clima, não pode ter nada. A falta de dinheiro, só pode ter você. Porque você é a solução para todas as suas dores. Será que esse não é o caminho do amar a situação? Gente, não sei se vocês estão concordando com o que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo o seguinte, que todas as suas dores têm solução em você. Que você não precisa que A ou B mudem. Que o clima fique mais ameno, que chova mais ou chova menos. Não precisa que fulano vá embora ou fique. Não precise que alguém exista na sua frente ou não exista na sua frente.
Porque a sua felicidade não depende de nada disso. Depende de você. Não é bom ter esse poder? Porque hoje a gente vive como se fôssemos folha ao vento, onde estamos à mercê de tudo. A gente pensa que tudo é capaz de nos atrapalhar e nos atingir, não pensa? Nós temos medo de sair da cama, medo de deitar também e dormir, porque alguma coisa pode acontecer. Claro que tudo pode acontecer, mas quando eu descubro convictamente de que eu sou capaz de compreender tudo que me acontece, eu retomo o poder da minha vida, me torno de fato, tomo posse da herança divina que me foi dada e que está guardada dentro de nós, à nossa disposição, e começo a viver. Porque viver com medo, de um medo generalizado, não é viver. Não é viver. Ter medo de tudo não é viver. O Pai não construiu essa vida, essa estrutura, a própria reencarnação, para que a gente sinta medo. Não, nada do que acontece em nossa vida é para a gente sentir medo. Nada. Porque medo é sofrimento. E medo é uma forma de ver. Quando eu descubro quem eu sou, e está lá na doutrina, que é importante que a gente saiba de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E Kardec não está falando em termos físicos e concretos, mas está falando da nossa trajetória evolutiva, aonde eu preciso a cada instante saber quem eu sou. Vocês sabem quem vocês são? Porque se a gente não souber, estamos completamente perdidos. E a resposta já foi dada e é possível que não foi compreendida. E certamente não foi compreendida em sua profundidade. E a gente estuda na doutrina como se fosse a coisa mais óbvia, simples e básica do mundo. Vocês são filhos de Deus. Está lá. A gente entendeu isso. Pela forma como a gente sofre, eu penso que não. Porque saber o que significa ser filho de Deus elimina a maioria dos nossos sofrimentos. E a vida continua idêntica. Porque ela precisa ser como ela é. E eu preciso, para ser feliz, compreendê-la. Está nas nossas mãos que a vida se altere imediatamente. Mas eu preciso fazer este exercício. Doeu? Dói? Ótimo. É um sinal de alerta. É ali, tem algum ponto que não está bem. Vamos arrumar? Alguém está disposto? Ou nós vamos continuar a dobrar os joelhos, coisa que nem isso nós fazemos, e pedir insistentemente, batendo as portas do mundo espiritual ou do céu, como queiramos, implorando que o Pai seja bondoso e nos livre do mal. Será que nós já não somos adultos o suficiente, amadurecidos o suficiente para buscarmos dentro de nós a nossa grandeza, o nosso valor, e parar de nos sentirmos vítimas de tudo, porque nós somos vítimas de tudo, e nos colocarmos como senhores e senhoras da nossa vida. Não. Ela diz o seguinte: nós não entendemos o que é sermos imortais. Vocês percebem, quando a gente estuda a doutrina, que Kardec fala bastante do combate ao materialismo, né?
Parece que é uma coisa ultrapassada, né? 1857, a vinda do positivismo, né? Logo após o Renascimento, aquele enflorescimento das artes e das ciências, onde a matéria era algo muito valorizado, né? Então o materialismo estava nascendo, estava na flor da idade. E Kardec veio combatê-lo com a espiritualização. E aí eu apelo para o último comentário do prefácio de Emmanuel do Nosso Lar, onde ele fala que o que nós precisamos mesmo não é de espiritualidade como mundo espiritual, mas de espiritualização do nosso ser. Ou seja, nós continuamos materialistas. Não é porque nos autocolocamos o título de espíritas que somos espiritualistas. Não basta acreditar que o espírito existe para sermos espiritualistas. É preciso viver conforme este conceito. Aonde a matéria, o corpo, o mundo material tem a sua importância para nos espiritualizar. Só para isso. Para mais nada. O mundo material não serve para mais nada a não ser oportunizar experiências ou exercícios para que os espíritos, que somos nós, os encarnados e os desencarnados, presentes, todos nós, toda a humanidade, avance na sua autoespiritualização. Nós continuamos materialistas. Basta que vocês reflitam quanto tempo das preocupações de todos nós estão apenas relacionadas às questões materiais. Ah, mas eu tenho que sobreviver. É tão fácil sobreviver, gente. Tão fácil sobreviver. Viver é bem mais difícil. E viver a vida imortal, que a gente pensa que vai viver a vida imortal quando desencarnar. Absurdo pensar assim. Nós somos imortais agora. Não sei se vocês já viram filme do Super-Homem, ou leram o gibi do Super-Homem. Vocês percebem que ele não tem medo de nada? Por quê? Porque ele não morre. Tá certo que ele tem a criptonita dele lá, que é o ponto fraco, mas nem isso nós temos. E do que nós temos medo se a gente não morre? Do quê? Eu preciso que alguém me explique. Por que que a gente não se considera como super-homem? Como uma super-mulher? Por quê? Porque vão rasgar a nossa capa? O nosso uniforme de trabalho pode se estragar? E que importância ele tem? Que importância ele tem? E a gente gasta mais tempo limpando esse uniforme do que limpando a própria alma, que somos nós. Percebem como somos ainda materialistas? Quantas angústias, quantas dores inúteis, entre aspas, a gente sofre cuidando do corpo e não cuidando de nós. Autocuidado. Autocuidado é cuidar da alma, viu, gente? É atender às necessidades do ser, que sou eu, do espírito, que sou eu. Estou atendendo às minhas necessidades verdadeiras ou estou atendendo às necessidades que eu me acostumei a ter? Que eu mesmo criei? Eu insisto. Vou ser bastante duro agora, eu peço desculpas. A gente sofre assim porque quer. Essa é uma hora onde alguém discorda. Nós podemos, hoje, sofrer menos. É só pensar diferente. Você quer pensar diferente? Essa é a pergunta. A prisão tem portas abertas.
A prisão que a gente vive tem portas abertas. O tristíssimo que a gente não quer sair dela. Por quê? Porque se acostumou. Porque ela parece tão segura. Mas ela dói. Por isso que, não sei se já me ouviram falar, eu adoro que a gente chegue no fundo do poço. Adoro o fundo do poço. O fundo do poço é um lugar fascinante. Sabe quando você assim, está no chão, deitado no chão, esborrachado no chão, que você não vê saída para nada? Esse é um lugar, é um momento importantíssimo. Sabe quando você está exausto, que você não aguenta mais a sua vida? É fantástico esse momento. Porque é a hora onde tudo vale a pena. Onde a mudança fica fácil. Porque ela dói menos do que a situação atual. Alguns psicólogos dizem que a gente muda quando a dor de mudar é menor do que a situação. Então tomara que fique ruim bem rápido. Para a gente não ficar sofrendo muito tempo, né? Eu torço para que a vida de vocês fique muito difícil. Nunca mais vamos chamar, na quarta-feira. O pessoal de domingo já está mais acostumado, tá bom? Já me ouvem falar isso já há alguns anos. Tomara que vocês não durmam hoje. Porque esse é um bom motivo para ter insônia. E não os motivos que a gente tem, essas preocupações, desculpem, inúteis. Inúteis, que fazem com que a gente perca o sono. Oi. Eu gostei da sua professora de yoga. Não sei se todo mundo ouviu, a professora de yoga fala para ela, tomara que seus sonhos não se realizem. Eu seria mais duro que ela. Tomara que não se realize porque a gente nem sabe sonhar. O que as crianças de 4 anos sonham, gente? Brincar, comer, passear. Normal, eu não estou fazendo nenhuma crítica às crianças de 4 anos. Mas será que os nossos sonhos são tão diferentes assim? Será que os nossos sonhos estão ligados à construção da nossa felicidade verdadeira? Ou só à satisfação dos nossos desejos tão volúveis que mudam todos os dias? Será que a gente já não percebeu que não adianta a gente atender nossos desejos do jeito que a gente atende, porque eles se renovam infinitos? E que essa insatisfação é permanente. Não importa o que você faça. Não, eu vou lá, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você vai fazendo, e a insatisfação é igual. A vida não pode ser essa tortura. Insatisfação em cima de insatisfação, mesmo que a gente lute e gaste a vida, venda corpo e alma para satisfazer os nossos desejos, e não adianta nada. O que sobra são as cinzas das nossas ilusões. Será que se a gente trilhar um outro caminho, será que é esse o caminho que Jesus está falando? Olha, esse caminho você vai descansar intimamente. Este caminho, não por mim, ele diz, porque eu já estou ótimo. Jesus está ótimo, não está? Está ótimo. Deus está melhor ainda. Quem precisa somos nós. Jesus não precisa de nós. Ele está muito bem, obrigado. Somos nós que precisamos caminhar o caminho. Mas Ele permite, por muito nos amar, que a gente decida quando é que nós vamos querer. Por isso que eu torço para que o fundo do poço chegue logo. E a gente arregace as mangas e de forma até muito fácil, a gente decida fazer o que a gente sempre soube que deveria fazer. E aí, o Pai, Jesus, nos aliviará finalmente. Existem várias indicações disso. O livro 2000 anos. Lembra? O senador acabou de ver a sua esposa sendo
devorada pelos leões no circo romano. Foi o momento mais difícil da sua vida, onde todos os seus sonhos desmoronaram. E por que aconteceu isso? Porque anos antes, diante do convite do mestre, no capítulo Minuto Glorioso, onde ele encontrou com Jesus, e Jesus o convidou se ele poderia segui-lo agora ou daqui a milênios. E ele escolheu milênios. Naquela noite, ele sonhou um sonho muito importante, o mesmo que ele sonhou no começo do livro. E os amigos espirituais disseram algo assim para ele: retempere o seu coração, reúna todas as suas forças, porque agora que você escolheu o mundo, não haverá amparo nem alívio suficiente no mundo para aliviar o seu coração. Nós temos escolhido o mundo também. Nos preocuparmos e atendermos ao mundo. E para muitas situações não há alívio suficiente para curar o nosso coração. Só quando a gente retomar o caminho e escolher o único caminho que nos traga descanso e paz verdadeira. Eu insisto em dizer para terminar, a nossa paz, a vida feliz está ao alcance da mão. Imagine a tristeza que a gente vai sentir ao desencarnar e descobrir que estava ao nosso lado a solução o tempo todo. E nós passamos anos sofrendo. Nós corremos esse risco. Está ao alcance da mão. Ao alcance da nossa vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Façamos isso hoje. Nós podemos. Nós merecemos. Nós somos capazes. Ah, mas eu não entendo. Mas é capaz de entender. Se esforce por algo que te traga a água que mata a sede para sempre. Eu agradeço demais. Peço desculpas pela dureza das minhas palavras. Elas são também para mim. E eu torço demais que vocês não durmam hoje. Torço mesmo. É de verdade, viu? Não estou brincando. Por isso, é claro. Vamos orar? Jesus está presente. Sempre. Hoje também. E atento aos nossos pensamentos e vontade, Ele aguarda que a gente finalmente peça a Ele o que vai e tem o poder de mudar a nossa vida definitivamente. E nós queremos te pedir, Mestre, que a gente compreenda que nós temos o poder de sermos felizes a partir de hoje, a partir de agora. Porque nada nos falta para isso. Porque o universo se mobiliza para que cada filho seja feliz, se quiser, verdadeiramente. Por isso nós te agradecemos esse amor que a gente não compreende bem, mas que sentimos, porque nos convida a todo instante a abrirmos os olhos para ver. Nos convida a todo instante para assumirmos a nossa maturidade e as nossas capacidades para sermos felizes, começarmos a sermos felizes a partir de agora.
Obrigado pela luz que brilha, sem cessar, em cada uma de nossas vidas. Obrigado por saber que nós enxergaremos em algum momento. E por aguardar, sem pressa, nos acolhendo, nos amando, nos abençoando. Para quando chegar o momento aonde decidiremos seguir o teu caminho. Obrigado por este instante, Mestre. Que assim seja.